Eu morava numa casa térrea, com um quintal meio terra batida e um pé de limão encostado no muro norte. Éramos minha mãe, minha irmã mais nova e eu. Fazia semanas que eu acordava com as costas dormentes e um zumbido constante nos ouvidos. Mudei a cama de lugar, deixei a janela aberta, mas nada melhorava. Naquela manhã saí para lavar a frente da casa. O ar ainda cheirava a chuva da noite anterior e ao passar a mangueira pela base do limoeiro, vi surgir uma borda de plástico preto entre a raiz e a terra. Tirei uma pedra chata e a terra cedeu um pouco. Puxei uma sacola de plástico preto amarrada com uma fita vermelha, que estava úmida e apertada, como se tivesse sido enterrada recentemente. Abri com o canivete e despejei o conteúdo sobre uma bandeja. Caíram terra, penas grudadas com uma cera escura, 2 agulhas longas, um tufo de cabelo amarrado com linha e um papel dobrado com meu nome escrito em marcador grosso. A letra era firme, o cabelo cheirava doce e as penas cinzas estavam cortadas em ponta. Reuni tudo novamente, coloquei de volta na sacola e a levei para longe da porta. Nesse momento, meu telefone tocou. Era um número local, sem identificação. Atendi, mas ninguém falou. Só dava para ouvir uma respiração rente ao microfone e depois desligaram. Guardei o telefone e continuei o que estava fazendo. Varri, movi 2 vasos e limpei a base do limoeiro. Perto do meio-dia, notei que o nível da caixa d'água tinha baixado mais do que o normal. Verifiquei as torneiras e estava tudo fechado. A tarde seguiu tranquila, mas ao escurecer, os cachorros do vizinho ficaram olhando fixamente para o telhado do meu quarto e começaram a latir na direção do mesmo canto. De dentro ouvi passos curtos sobre as telhas, sempre em direção ao ponto junto ao muro do limoeiro. Depois veio um som de arrastar, suave, como se empurrassem algo pesado com cuidado. Não subi. Fiquei atento até que o ruído se repetiu 2 vezes, seguindo o mesmo percurso e então parou. Fui dormir tarde. Quando finalmente adormeci, senti um peso no peito, como se tivessem colocado uma carga sobre mim. Respirava normalmente, mas o descanso não vinha, e só dormia em intervalos curtos. Antes do amanhecer, percebi 2 hematomas redondos no antebraço esquerdo, do tamanho de uma moeda grande. Eram bem definidos e não doíam muito ao toque. Deixei assim. O dia seguinte transcorreu normalmente. Minha irmã se arrumou para a escola, minha mãe estendeu roupa e eu fiz algumas tarefas na mesa da sala. O poste de luz voltou a piscar e o zumbido nos meus ouvidos não mudou. Ao anoitecer, os cachorros novamente ficaram com a cabeça apontando para o telhado. Desta vez, permaneci perto da porta do quintal com a lanterna na mão. À meia-noite ouvi um baque sobre as telhas e depois o mesmo arrastar lento, como se sacos estivessem sendo puxados. Abri a porta e saí na pura raiva. A lanterna iluminou o limoeiro e a linha de terra em sua base. O solo estava novamente revirado com bordas recém-abertas. Havia outra sacola, desta vez transparente, amarrada com um nó duplo bem apertado. Dentro via-se terra, uma fita com a data do dia escrita à caneta e uma foto minha recortada de uma publicação antiga. Era uma imagem de aniversário, pois dava para ver o contorno de um balão e um pedaço de bolo. Não achei que fosse coincidência. Com a lanterna fixa na raiz, olhei ao redor. O muro não tinha marcas novas, mas o contorno da terra mostrava impressões de dedos que haviam pressionado ao colocar a sacola. Não cheirava a lixo nem a animal, o odor era de cera e fósforo. Coloquei a sacola transparente dentro de outra mais grossa e levei ambas para o fundo, junto à primeira. Fechei bem e fiquei um tempo, com a lanterna apontada para o limoeiro. O poste da rua piscou e a quadra ficou clara por um instante. Voltei para a cozinha, lavei as mãos, enxaguei o canivete e apaguei a luz. O zumbido nos ouvidos seguia igual.
Tentei dormir, mas de tempos em tempos ouvia aquele mesmo arrastar no telhado. Não havia vozes, só o movimento, e depois tudo ficava em silêncio. Fiquei acordado mais do que o normal, com a sensação constante de peso no peito, contando os minutos sem olhar o relógio. Ao amanhecer, fui novamente ao quintal. O limoeiro estava normal, a terra também, mas o contorno próximo à raiz ainda mostrava marcas frescas. Examinei a base, a junção com o muro e o trecho de telha que fazia sombra naquele canto, mas não encontrei nova cera nem fios. Entrei para me trocar e vi que os hematomas no braço continuavam do mesmo tamanho e o zumbido permanecia. Nessa altura já não pensava em acidentes nem coincidências. 2 sacolas no mesmo ponto não era coisa boa de se pensar. Decidi não abrir mais nada nem tocar novamente no conteúdo. Guardei o balde longe da porta, tranquei tudo com calma e saí à rua decidido a procurar Dona Aurélia assim que ela estivesse disponível. Ela sabia reconhecer esses trabalhos e tomava medidas concretas para limpar a casa. Deixei assim e me preparei para falar com ela ao longo do dia. Eu realmente precisava de ajuda, pois já não conseguia dormir direito e ela poderia me ajudar. Mas Dona Aurélia não estava em casa. Disseram-me para voltar no dia seguinte antes do amanhecer. Assim fiz. De manhã cedo levei as sacolas dentro de um balde com tampa até a casa dela. Morava a meia quadra numa construção com portão enferrujado, corredor estreito e um pátio ao fundo com piso de cimento. Havia sombra de um pé de jaca e uma mesa retangular de madeira, manchada. Os vasos ficavam alinhados junto ao muro e perto da pia havia uma bacia plástica. Contei tudo de uma vez. O barulho no telhado, a primeira sacola preta, a segunda transparente, ambas encontradas na base do limoeiro. Ela pediu que eu colocasse as 2 sobre a mesa e que não as tocasse com as mãos. Aproximou um pano limpo e me orientou a separar o conteúdo sem misturar a terra com a cera para deixar tudo visível. Abri a primeira sacola. A terra tinha cheiro de casa molhada. As penas curtas estavam cobertas por cera escura e tinham as bordas recortadas. As agulhas longas continuavam retas e limpas. O tufo de cabelo ainda estava preso pelo fio e cheirava nitidamente a creme. O papel com meu nome permanecia intacto. Ela se inclinou sem tocar em nada e me disse com calma que aquele conjunto tinha a intenção completa de me tirar a vida. Depois abri a sacola transparente. Trazia terra mais seca, a fita com a data do dia anterior escrita à caneta preta e a foto recortada. Aquela terra cheirava a cera e fósforo. A tinta da fita estava uniforme e a foto tinha corte reto, sem marcas de tesoura mastigada. Dona Aurélia afirmou sem samba que se tratava de uma repetição do mesmo ataque e que o telhado servia de reforço, causando cansaço, peso no peito e brigas dentro de casa. Chamou aquilo de amarre com nome e foto, reforçado desde cima para agir a qualquer hora. Ela me perguntou o que eu vinha sentindo. Disse que sentia sono pesado, discussões por bobagens, tontura leve ao meio-dia, chaves e contas que desapareciam e depois surgiam nos mesmos lugares. Quando confirmei tudo, ela disse que íamos encerrar aquilo e combinamos fazer o trabalho ainda naquele dia. Começamos isolando o material. Coloquei o conteúdo das 2 sacolas dentro de uma terceira, mais grossa, dei um nó forte, fechei com fita e a coloquei em outra sacola externa. O balde ficou tampado, pronto para ser levado para fora do bairro ao final. Ela me orientou que, ao voltar para casa, eu tomasse um banho completo e trocasse lençóis e fronhas por outros limpos. Também pediu para revisar o telhado e o muro. Não para procurar símbolos, mas entradas, buracos, madeira que servissem de escada ou tábuas apoiadas. Voltei e segui as instruções. Retirei vasos e limpei a base do limoeiro. Empilhei baldes e caixas longe do muro, varri do portão até o fundo com uma vassoura sem deixar cantos por limpar.
Preparei um balde com água e detergente, lavei o chão, a base da árvore e a faixa de cimento junto ao muro. A primeira água saiu escura, mas continuei até correr limpa. O pátio ficou com cheiro de sabão e terra molhada. Ficou tinindo. Subi ao telhado pela escada de alumínio que eu tinha. No trecho acima do meu quarto, em direção ao canto do limoeiro, vi uma linha de terra formando um caminho fino. Sobre uma telha havia restos de cera e em um prego um fio vermelho preso. Não puxei, cortei um pedaço de papelão, levantei o fio com aquela borda e o coloquei dentro de uma lata vazia de tinta. Fiz o mesmo com a cera. Desci e segui para dentro. Tirei os lençóis, troquei as fronhas e ventilei o colchão. Abri as janelas do quarto e da sala para que o ar circulasse. A casa ficou arrumada, sem coisas encostadas no muro, nem objetos que pudessem servir de degraus. A base do limoeiro estava limpa, e pela primeira vez em dias, o zumbido nos ouvidos diminuiu um pouco. Não sumiu, só baixou. Ao cair da tarde apareceu outro sinal. Sobre a tampa da cisterna, junto ao corredor que leva à cozinha, havia um círculo mal feito com pó branco e cinza. Não era cal jogada ao acaso. A linha formava um círculo fechado e dentro se notavam 2 marcas de dedos. Liguei para Dona Aurélia, que me orientou a não pisar e dissolver tudo com água e detergente. Preparei a mistura, borrifei e passei a vassoura de plástico, empurrando a pasta até o ralo. Enxaguei 3 vezes até que não restasse nada. A luz começou a cair, e os cachorros do vizinho olharam para o telhado, mas o arrastar das outras noites não voltou. Com o quintal limpo, peguei o balde lacrado e os restos do telhado. Dona Aurélia me acompanhou até a esquina, e um vizinho nos levou de caminhonete. Levamos tudo até um container municipal fora da comunidade. Não era longe, mas o suficiente para que ninguém o encontrasse na nossa rua. Deixamos o pacote bem no fundo, coberto por sacos de entulho. Na volta, Dona Aurélia mencionou 2 nomes de mulheres que haviam tido desavenças recentes na rua e os horários em que vários as viram circulando entre os quintais. Apontou os pontos de acesso que compartilhávamos. Um galho de goiabeira do vizinho que caía sobre o meu telhado e uma tábua velha encostada junto ao corredor do outro lado. Ficou claro onde deveríamos vigiar. Naquela noite, não deixei nada junto ao muro. Cortamos o galho da goiabeira até onde a serra pequena alcançou e a tábua guardei na garagem. Deixei uma luminária de mesa acesa na sala, apontando para o quintal, para que a sombra da árvore marcasse qualquer movimento. Dormimos com as portas internas fechadas e a do quintal trancada. Não tínhamos resolvido tudo, mas a casa já não estava aberta como antes. Combinamos de fazer uma pequena vigia de madrugada, sem barulho, da minha janela e do pátio de Dona Aurélia, atentos ao telhado e ao muro. Não levei como um desafio, mas como uma verificação direta. Queria ver quem usava o telhado ou o muro, por onde entrava e a que hora tentava. Assim, no dia seguinte, poderíamos cortar o problema pela raiz. Voltei ao quarto com essa ideia fixa. Fechei os olhos com o plano em mente. Se o telhado fizesse barulho, acenderia a luz e apontaria o ponto. Se tudo ficasse quieto, esperaria até a madrugada e passaria ao próximo passo. Naquela madrugada, apaguei todas as luzes da casa e deixei apenas a luminária da sala acesa, voltada para o quintal. Fiquei junto à janela, com vista para o limoeiro e o muro. Dona Aurélia estava em seu pátio, do outro lado, com visão do telhado do meu quarto. Passou um tempo sem mudanças. O zumbido nos ouvidos seguia baixo e já não incomodava. Mas quando a rua parecia adormecida, algo se moveu na borda do muro. Apareceu uma figura magra, apoiou o pé no tronco e tateou com a ponta, como testando o degrau. Trazia uma sacola plástica branca e uma corda curta enrolada no pulso. Abaixou o corpo para se esconder atrás do tronco e chegou à raiz principal.
Ali, com a mão estendida, começou a apalpar a terra, procurando o buraco de dias atrás. Acendi a luz do quintal. A claridade caiu direto sobre o tronco. Assobiei 3 vezes e logo outras 2 casas acenderam seus pátios. Ouviu-se um portão se abrindo. A mulher tentou se esconder atrás da árvore, mas já estava diante da luz. Era uma senhora corcunda, com unhas compridas e dentes amarelos. A verdade é que senti medo, mas criei coragem e falei alto, para que me ouvisse bem. Gritei que saísse daquele telhado e daquele muro. Do lado de Dona Aurélia, ouviu-se um golpe forte na grade. A mulher girou em direção ao corredor, tropeçou na mangueira enrolada junto à pia e soltou a sacola branca. Conseguiu se equilibrar, correu pelo corredor e fugiu até a esquina. Não a segui. Tranquei a porta e me aproximei da sacola caída. Era de supermercado e estava bem amarrada. Por dentro via-se um pequeno frasco de vidro com terra, cera, um papel dobrado com meu nome, um punhado de sal grosso e 2 alfinetes enferrujados. Dei um nó duplo por cima e coloquei dentro de outra sacola limpa que já tinha à mão. O quintal ficou iluminado. Os cachorros do vizinho pararam de latir para o telhado e ficaram olhando para o portão. Dona Aurélia entrou pelo portão lateral, viu a sacola e disse que era a mesma coisa de antes e que precisávamos encerrar de vez. Apontou a esquina do telhado sobre o muro do limoeiro, o ponto de sempre. Subi com a escada e a telha estava úmida. Na borda havia marcas finas de terra e o espaço onde dias atrás restava cera. Nada de novo. Desci. Varri novamente a base da árvore e lavei com água e detergente até o chão ficar limpo. Com a sacola lacrada, fomos até a esquina e pegamos a caminhonete do vizinho. Levamos o pacote ao container municipal fora da comunidade, colocamos no fundo e cobrimos com sacos de entulho. Na volta, a rua estava quase deserta e o poste de luz em frente parou de piscar. Não falamos sobre símbolos nem interpretações, tínhamos fatos. As 2 noites anteriores e esta. Acho que isso bastava. Voltei para casa antes do amanhecer, revisei o quintal e o telhado uma última vez. Tudo estava em ordem. Tranquei a porta e me deitei. Dessa vez o peito relaxou por completo. Dormi direto por várias horas, e ao acordar o zumbido parecia distante e não havia novas marcas nos braços. À noite dormi sem peso no peito. No dia seguinte também não houve passos sobre as telhas nem sacolas novas, e o muro permaneceu igual. Dona Aurélia se inclinou 2 vezes para observar o canto do telhado do lado dela e não encontrou terra nem restos. Na rua, os sons de sempre voltaram a soar como sempre. Ficou claro para mim que funcionou. Não houve soluções mirabolantes, apenas fechamos o ponto por onde entravam e as visitas cessaram. Dona Aurélia disse que se alguém tentasse fazer bruxaria outra vez, haveria luzes acesas em 2 casas e um responsável de olho. É isso. Fui vítima de bruxaria sem ao menos ter feito algo a alguém. Adoraria saber se mais alguém já passou por algo parecido. Geralmente eu não comento nos vídeos, mas estarei lendo e ouvindo meu relato quando sair. Tem um posto de conveniência ali perto da rodovia, não muito longe de onde eu moro. É o único lugar que fica aberto 24 horas na minha cidadezinha rural, literalmente no meio do nada. Se eu for rápido, chego lá em uns 25 minutos, o que para quem vive no interior, basicamente significa logo ali. Meu horário de sono é completamente bagunçado, então já fui lá várias vezes de madrugada. Gosto de pensar que tenho uma aparência bem comum, nada marcante, ou seja, passo despercebido. Mas não me surpreenderia se algum dos funcionários noturnos já tivesse me reconhecido de tanto que apareço por lá. Isso aconteceu na semana passada,
Então todos os detalhes ainda estão bem vívidos na minha cabeça. Era depois da meia-noite e eu estava no notebook programando. Minha produtividade costuma atingir o auge entre 9 da noite e 3 da manhã. Então eu estava naquele estado de foco total que qualquer pessoa esforçada conhece. O problema de trabalhar até tarde é que, de repente, a fome vem do nada e você passa de confortável a morrendo de fome em questão de minutos. Foi exatamente isso que me fez desligar tudo e sair para comer alguma coisa em um horário super razoável que era 2 da manhã. Para você entender o cenário, a estrada que leva até o posto não é exatamente uma rodovia, é mais uma via local, então quase não passa ninguém por ali à noite. A viagem foi tranquila, sem nada fora do normal. Chegando lá, estacionei, pedi um sanduíche no balcão e fiquei andando pelos corredores enquanto esperava. A mistura de cafeína e o meu TDAH tornam praticamente impossível eu ficar parado, então eu só estava perambulando por um canto da loja quando percebi algo estranho. De frente para uma das geladeiras no fundo do estabelecimento, havia uma pessoa sentada no chão, de pernas cruzadas. A cena era tão fora de contexto que num primeiro momento achei que tivesse visto errado, mas voltei o olhar e eu não estava imaginando. Tinha mesmo alguém ali sentado no chão encarando a geladeira, como se estivesse examinando-a. Só dava para ver o casaco marrom e o jeans que ele usava. Fiquei curioso para ver o rosto dele e entender o que diabos estava acontecendo. Então andei até o corredor seguinte, planejando virar rapidamente à esquina, dar uma olhada rápida e sair antes que ele percebesse. Encarar um estranho daquele jeito seria bem idiota da minha parte, e eu não queria parecer um maluco. Mas aparentemente não fui tão discreto assim, porque no instante em que virei para olhar, o cara girou a cabeça de uma vez e me encarou. O movimento foi tão brusco que eu congelei por alguns segundos, esquecendo completamente o que estava fazendo ali. E olha, bastou um olhar para perceber que aquele homem não era normal. Esquece o fato dele estar sentado no chão encarando uma geladeira. Dava para ver que ele estava sob efeito de alguma coisa. Os olhos estavam muito abertos, as pupilas dilatadas, e o lábio tremia, como se ele estivesse com frio, mesmo estando quente dentro da loja. Ele ainda usava um casaco grosso, o que tornava tudo mais esquisito. A postura dele também era toda retorcida, como se estivesse se esforçando para se manter naquela posição, e não simplesmente sentado. Mas o pior de tudo era o olhar. Aquele olhar vazio, sem expressão, não era raiva nem alegria, era simplesmente morto. Dava a sensação de que eu estava olhando para alguém que já não estava mais ali. Fiquei paralisado, e nós nos encaramos por tempo demais. Até que desviei o olhar e subi por outro corredor, só querendo pegar meu lanche e vazar embora. Mas o pedido ainda não estava pronto. Fiquei no balcão, ansioso, e virei de um jeito que me permitisse observar o canto onde ele estava. Metade de mim esperava vê-lo saindo de algum corredor, e sinceramente nem sei o que eu teria feito se isso acontecesse. Mas ele nunca apareceu. Quando meu lanche finalmente ficou pronto, paguei e saí o mais rápido que pude, tentando não pensar mais naquilo. Pensei que o assunto tivesse acabado, mas enquanto manobrava para voltar para a rodovia, vi algo se mexer pelo canto do olho. Olhei para trás e vi uma pessoa correndo em disparada da porta da loja até o fim do estacionamento. Eu já estava entrando na estrada, mas bastou ver o casaco marrom para entender que era ele. Enquanto passava pelo posto, olhei de relance e vi o cara pulando dentro de uma caminhonete. Nem quis imaginar o que um sujeito daqueles podia estar planejando fazer às 2 da manhã. Só fiquei feliz por estar longe. Acelerei, querendo chegar em casa em paz. Depois de alguns minutos, as luzes do posto desapareceram completamente no retrovisor, e eu estava de volta àquele trecho vazio e escuro da estrada. Estou acostumado a ser o único carro por ali a essa hora, por isso foi estranho perceber faróis surgindo atrás de mim. Mais estranho ainda
foi notar que eles estavam se aproximando mais rápido do que eu estava, e olha que eu não dirigia devagar. Minha primeira reação foi achar que fosse a polícia, então reduzi um pouco a velocidade. Mas as luzes continuaram se aproximando, até que eu já esperava ver as sirenes ligarem. Só que quando o carro chegou perto o suficiente, percebi que não era uma viatura. Era ela, o mesmo cara do posto, a mesma caminhonete que vi no estacionamento. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Pisei fundo no acelerador, tentando manter a calma, mas ele começou a piscar os faróis e buzinar, colando atrás de mim. Meu coração disparou. Pensei em duas opções: tentar fugir ou encostar e rezar para ele seguir viagem. Mas eu estava num sedã pequeno e ele dirigia uma caminhonete. Mesmo assim, decidi tentar escapar. Só que quanto mais eu acelerava, mais o medo crescia. A sensação era de puro terror. Aquele medo visceral de que a morte está logo ali, te esperando na próxima curva. Quando o velocímetro bateu 160 km por hora, uma voz dentro de mim gritava que eu ia morrer se continuasse daquele jeito. Então joguei o carro para a pista da direita, esperando que ele me ultrapassasse. Mas ele fez o mesmo e continuou atrás de mim. Foi aí que tentei reduzir para encostar no acostamento. Mas no exato momento em que tirei o pé do acelerador, ele bateu na traseira do meu carro. O impacto foi forte, mas consegui manter o controle do volante. E foi nesse instante que entendi. Ele estava tentando me matar. Meu corpo inteiro tremia, mas eu sabia que ele ia tentar de novo. Quando vi a caminhonete se alinhar para outro impacto, desviei para o lado e pisei no freio com tudo. Ele passou reto, perdeu o controle, balançou algumas vezes e saiu da estrada, rodando até parar num campo escuro. Mesmo com as mãos tremendo e o coração disparado, consegui retomar o controle e continuar dirigindo. Acelerei o caminho inteiro até chegar em casa. Assim que entrei, liguei para a polícia e contei o que tinha acontecido, embora não conseguisse descrever com precisão o ponto da rodovia onde tudo ocorreu. Mesmo assim, eles registraram o relato e eu fiquei satisfeito por ter feito minha parte. Tenho quase certeza de que o posto tem câmeras de segurança no estacionamento, então acredito que vão acabar encontrando o cara. Já faz uma semana desde aquela noite e ainda não ouvi nenhuma atualização. Meu carro ficou com alguns amassados, nada grave, mas ainda assim vou precisar mandar arrumar. Quanto ao motivo dele ter me seguido e tentado me matar, não faço ideia. Talvez nunca descubra. Só espero nunca mais ver aquele cara de novo. Meu nome é Roberto, mas na estrada o pessoal me chama de Betão. Tenho 49 anos, 26 deles rodando o país inteiro no caminhão. Já vi de tudo nesse tempo, seja enchente, assalto, pneu estourando em descida de serra, mas o que aconteceu naquela noite no interior de Goiás ainda me dá arrepio só de lembrar. Não sei explicar, e sinceramente nem tento mais. Era começo de julho de 2015. Eu estava levando uma carga de ração de Anápolis até uma fazenda perto de Posse. Viagem tranquila, de uns 400 e poucos quilômetros. O problema é que o patrão me mandou uma localização que no mapa parecia simples, mas quando cheguei na região o GPS começou a pirar. Entrava em estrada de terra, saía em outra, o sinal caía, e a noite já tinha caído fazia tempo. Lembro que eram quase 10h30 quando parei num cruzamento de estrada rural, sem placa, só tendo aquele breu. A lua mal aparecia e o único som era do caminhão. Eu estava tentando pegar sinal para mandar mensagem para o dono da fazenda quando escutei. Era um grito, bem longe. Parecia uma mulher pedindo ajuda.
No começo achei que tinha imaginado, então abri o vidro, desliguei o motor e fiquei escutando. O som veio de novo, fraco, mas dava para entender. Socorro! Por favor, socorro! Era aquele tipo de voz que não dá para confundir com bicho. Fiquei dividido. Parte de mim dizia para ir embora, que podia ser armadilha, mas outra parte não conseguiu simplesmente ignorar. Peguei a lanterna do painel, apaguei as luzes do caminhão, fechei a porta com cuidado e fui a pé seguindo o som. A estrada de terra virava num carreiro estreito, meio coberto de mato. O chão estava molhado, então devia ter chovido de tarde. Conforme eu andava, o grito parecia mudar de lugar, como se a pessoa se afastasse mais para dentro. Eu chamava, perguntava quem era, mas não vinha resposta clara, só aquele pedido de socorro, ora mais perto, ora mais longe. Andei por uns 10 minutos assim. A lanterna começava a enfraquecer e eu já não sabia se estava indo para o lado certo. Meu coração batia acelerado. Em um ponto, parei para respirar e pensei em voltar, mas aí o som veio de novo, mais nítido. E agora vinha de um buraco de vegetação mais fechada, onde parecia ter uma clareira. Quando cheguei, senti o cheiro antes de ver qualquer coisa. Um cheiro podre e forte que grudou na garganta. Iluminei o chão e vi o que parecia um monte de panos. Mas quando cheguei mais perto, percebi que não eram panos. Eram corpos. Estavam um em cima do outro, uns cobertos de terra, outros inchados. Pareciam estar ali fazia tempo. Tinha homem, mulher e não sei dizer quantos. Mas o pior é que o som vinha dali. Eu juro, vinha de dentro daquele monte. Foi como se alguém ou algo estivesse tentando falar por entre aqueles corpos. Não era mais um grito normal, era bem diferente. Nessa hora minhas pernas travaram. A lanterna tremia na minha mão. Eu só pensava em correr, mas parecia que o corpo não obedecia. Quando dei por mim, estava de costas, correndo pelo mesmo caminho por onde tinha vindo. Senti galho batendo no rosto. Tropecei umas 2 vezes, mas continuei. Quando vi a luz do caminhão à distância, juro que chorei de alívio. Entrei na cabine. Liguei o motor com a mão tremendo e fui embora sem olhar para trás. Dirigi uns 15 quilômetros até achar uma estrada com movimento. Parei num posto pequeno, ainda meio em choque. Fiquei pensando se devia contar para alguém. No fim, decidi ligar para a polícia, mas de um telefone público, sem dizer meu nome. Expliquei mais ou menos onde era. Falei do monte de corpos e do poço velho que vi ao lado da clareira e que eu achava que alguém precisava ir lá. O policial do outro lado só perguntou se eu tinha certeza. Mencionei um lugar por perto e ele disse que iam mandar uma equipe. Depois disso, peguei o rumo da fazenda, descarreguei no dia seguinte e voltei para casa. 2 dias depois, meu celular tocou. Era um número de Anápolis. Uma mulher se apresentou como sargento da PM e perguntou se eu era o caminhoneiro que tinha ligado sobre os corpos. Fiquei meio hesitante, mas confirmei. Ela disse que mandaram viatura e equipe de busca para o local e que não acharam nada. Nenhum corpo, nenhum sinal de cova, nada. Perguntei se tinham ido no lugar certo e ela perguntou se era perto de um poço antigo meio coberto por mato. Disse que sim, que era esse mesmo. Aí ela ficou uns segundos em silêncio e depois falou num tom meio estranho, como quem não quer se aprofundar. Olha, esse lugar já deu problema no passado. Desovaram vários corpos por lá há uns anos, do nada. Mas agora está tudo limpo, não tinha nada lá, senhor. Agradeci, pedi desculpa e desliguei. Mas aquilo não saiu da minha cabeça. Nos dias seguintes, tentei convencer a mim mesmo que estava doido e que talvez o cheiro fosse de bicho morto. Mas não, o que vi não foi imaginação. Aqueles corpos estavam lá. Eu me lembro da pele, das moscas e do som vindo de dentro.
Até hoje, quando passo em estrada de terra, me lembro na hora disso. Nunca mais parei para ajudar ninguém na estrada depois daquela noite. E o mais estranho é que umas semanas depois, encontrei outro caminhoneiro num posto em Formosa. Contei por alto o que aconteceu, e ele ficou quieto um tempo, depois disse: "Rapaz, eu já ouvi falar desse lugar. Dizem que quem entra naquela mata de noite ouve gente chamando. Não sei se acredito nessas coisas, mas desde então evito passar por Goiás à noite. Bom, e quando passo mantenho o rádio alto, para não escutar nada além do ronco do motor. Pode acreditar ou não, mas foi isso que aconteceu." Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Dois anos atrás eu fiz uma viagem de carro até Dallas, no Texas. Foi uma viagem longa e eu planejei dirigir o máximo que pudesse por dia. Uma noite eu estava na estrada e acabou ficando bem tarde. Eu estava cansada, mas sabia que podia continuar. Só precisava de uma parada rápida. Eu literalmente não fazia ideia de onde estava. A única coisa que eu sabia naquele momento era que estava em alguma rodovia aleatória em Arkansas ou Oklahoma. Era pouco depois da meia-noite e as estradas estavam completamente silenciosas. Comecei a procurar alguma cidade ou lugar onde pudesse parar. Eu estava com sono e também precisava ir ao banheiro. Já não tinha nada para beber ou comer, mas sabia que se conseguisse um pouco de cafeína, eu aguentaria dirigir por mais algumas horas. Finalmente, depois de uns 10 minutos dirigindo, vi uma placa indicando uma área de descanso à frente. Quando cheguei até ela, peguei a saída à direita e entrei. A área de descanso era muito silenciosa e pequena. Não havia outras estradas conectando a ela. Era apenas um estacionamento comprido com um pequeno prédio no meio. Em volta, só gramado e mata por todos os lados. Também havia uma faixa de árvores entre a área de descanso e a rodovia, então dali não dava para ver a estrada. Estacionei bem em frente ao prédio. Achei aquele lugar meio suspeito. Só tinha alguns postes com luzes fracas ao longo do estacionamento e uma única lâmpada perto do prédio. O prédio também parecia velho e quase abandonado, por assim dizer. Pensei em seguir viagem e tentar parar numa cidade, mas lembrei que na última hora eu não tinha passado por nenhum lugar habitado. Vai saber quanto tempo demoraria até encontrar algo. Além disso, o sinal de celular ali era péssimo e eu precisava muito de algo para beber. Provavelmente aquele lugar teria pelo menos uma máquina de refrigerantes. Olhei em volta e percebi que não havia nenhum outro carro no estacionamento. Não sabia se devia achar isso bom ou ruim. Por um lado, era bom estar sozinha, sem ninguém por perto, mas por outro deixava o clima ainda mais assustador. Sou uma mulher pequena viajando sozinha, então sempre fico em alerta à noite. Fiquei um tempo dentro do carro, observando. Não vi nem ouvi nada. Decidi que estava tudo bem. Peguei meu spray de pimenta só por precaução e saí do carro. Caminhei pela calçada até o prédio. Me senti um pouco nervosa, mas me forcei a pensar que eu estava exagerando e que não havia motivo para medo. Lá dentro não tinha quase nada. O banheiro masculino estava de um lado e o feminino do outro. Também tinha um pequeno saguão com algumas máquinas de venda e bancos. Entrei no banheiro feminino e fiquei ali por talvez 1 minuto. Enquanto lavava as mãos, achei que ouvi passos no saguão. Percebi que alguém devia ter chegado. Os passos se aproximaram da porta do banheiro onde eu estava, mas ela não se abriu. Eles pararam bem diante da porta. De repente, alguém começou a bater nela com força. Achei estranho, porque aquela porta não tinha tranca. Era um banheiro com várias cabines e pias, então a porta principal só empurrava e abria. Pensei que a pessoa fosse entrar, mas não.
Ela apenas batia com força, repetidas vezes. Fiquei confusa. Por algum motivo não disse nada. As batidas duraram uns 30 segundos, muito intensas, e então pararam. Depois ouvi passos se afastando. Pelo som parecia um homem. Os passos eram pesados, como de botas de trabalho. Ouvi a porta se abrindo e imaginei que quem quer que fosse estava indo embora. Aquilo me deixou bem assustada, para falar a verdade. Esperei mais um minuto dentro do banheiro e saí com o spray de pimenta na mão. Olhei ao redor e não havia ninguém. Saí do prédio e voltei ao estacionamento. Só o meu carro estava lá. Achei estranho, porque não tinha ouvido outro veículo chegar nem sair. Mesmo dentro do prédio, teria ouvido o barulho. Fui até o carro e entrei. Percebi que nem tinha pego nada para beber ou comer, mas já não precisava de energético. Eu estava completamente desperta. Tudo o que eu queria era ir embora dali. Liguei o carro e comecei a sair. A área de descanso tinha uma saída estreita de uma faixa só, cercada de mata dos dois lados, e que levava direto de volta à rodovia. Quando cheguei ao final do estacionamento, vi algo à frente. Continuei dirigindo e então um homem saiu do meio do mato e entrou na estrada bem diante de mim. Ele estava uns 15 metros à frente e eu precisei frear bruscamente para não atropelá-lo. Tinha cabelo comprido, barba, usava uma jaqueta marrom, jeans e botas de trabalho. Pensei, será que era o mesmo homem que bateu na porta? Ele parou no meio da estrada, bloqueando totalmente minha passagem. Eu parei o carro e ele ficou me encarando. Nós dois ficamos nos olhando por uns 30 segundos. Quis desviar e passar, mas não havia espaço. Então ele começou a andar em minha direção. Coloquei o carro em ré e comecei a recuar. Ele não disse nada e não fez sinal algum, só continuou andando e logo acelerou o passo. Foi quando percebi que ele estava vindo atrás de mim. Acelerei mais em ré e ele começou a correr. Dei marcha a ré até o fim do estacionamento, virei o carro e saí disparada, quase batendo em um pilar. O homem ficou parado no fim do pátio. Para sair dali, eu teria que passar por ele, mas decidi ir pela contramão. Dirigi no sentido errado até alcançar a saída da rodovia. Se alguém tivesse entrado naquele momento, eu poderia ter batido de frente, mas não havia ninguém. Virei bruscamente à direita e entrei na rodovia. Estava vazia. Quando passei pelo ponto onde a estrada de descanso se conectava novamente, vi o homem de novo. Ele estava parado no acostamento logo depois da saída, olhando para mim com um olhar demoníaco. Fiquei apavorada. Dirigi um bom trecho e liguei para a polícia, relatando o que havia acontecido. O atendente disse que mandaria uma viatura verificar. Nunca mais soube de nada. Até hoje me pergunto quem era aquele homem e o que ele estava fazendo lá. Parecia claro que não tinha boas intenções, e estar sozinha com ele naquele lugar isolado foi uma das experiências mais assustadoras da minha vida.